Gênesis, capítulo de número 32, a partir do verso de número 22. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a manhã rompeu. E vendo que este não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó é o meu nome. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Papai Santo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante do Senhor para ouvir e meditar na sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o seu Espírito fale conosco. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a sua voz. Que nessa noite, Senhor, o seu Espírito fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos entrar essa semana, uma semana muito especial para nós aqui na igreja, porque é a semana véspera de encontro. Encontro com Deus. Final de semana que vem, mais precisamente no dia 20, 21 e 22, ou seja, sexta noite, sábado e domingo até a tarde, nós vamos realizar o encontro com Deus em uma chácara aqui perto, chamada Manaim. Então, essa semana é uma semana especial para nós, porque é uma semana de muito trabalho, de correria, mas também uma semana de muita expectativa, porque nós temos visto o que Deus tem feito nesses encontros com Deus. Muitas pessoas salvas, muitas pessoas libertas, curadas, famílias restauradas. Então essa semana é uma semana especial para nós por causa do encontro com Deus, porque nós sabemos que muitas pessoas vão ter um encontro com Deus esse final de semana. Muitas pessoas vão sair daqui na sexta-feira de uma forma e vão voltar transformadas, serão outras pessoas, porque de fato terão um encontro com Deus. Pensando nisso, o Espírito de Deus me direcionou a ministrar essa palavra. Essa palavra aqui, basicamente, o que nós lemos aqui, fala do momento em que Jacó tem um encontro com Deus. Jacó, ele tem um encontro com Deus. A história de Jacó é fantástica, irmão. Eu aconselho você a ler. Ela se inicia no capítulo 25 de Gênesis e vai se estendendo. Eu aconselho você a ler a história de Jacó. Jacó, um homem que até o seu nascimento foi um pouco complicado, porque ele é fruto de uma gravidez de gêmeos. Ele e o seu irmão Esaú são gêmeos. Eles foram formados dentro do mesmo ventre na mesma hora. E no nascimento, o seu irmão Esaú nasceu primeiro. E nasceu coberto de pelo, segundo a Bíblia. Ele era até vermelho, dizendo que era peludo. E aí, por esse motivo, recebeu o nome Esaú, porque era coberto de pelos. O interessante é que quando o seu irmão Esaú saiu do ventre da mãe, eles notaram algo interessante, porque Jacó estava agarrado no pé de Esaú. Como quem diz assim: pera aí que era eu que tinha que nascer primeiro.
E a vida dele vai ser bastante complicada. Ele vai enganar o pai amando da sua mãe, ele vai enganar muita gente, ele vai negociar com o irmão e vai roubar a herança do irmão. Roubar não, ele vai negociar e tomar a herança do irmão para ele. E Jacó vive uma vida de enganador, enganando e sendo enganado. Quando ele vai casar, o sogro dele, ele trabalhou 7 anos para casar com a esposa. Depois de 7 anos de trabalho, ele falou, vou casar. No dia da lua de mel, o sogro dá para ele vinho, ele se embriaga, e em vez de dar a mulher que ele amava, dá outra. Quando ele acorda, ele está com outra mulher, e ele fala, mas não foi essa daqui que eu casei. E aí o sogro fala assim, não, mas aqui na terra nós temos o costume de dar a primeira filha mais velha. Se você quiser aquela lá, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí ele trabalha mais 7 anos, 14 anos, para casar com... O sogro enrolou ele a vida toda. E esse é o momento em que ele está voltando à casa de seu pai. E ele tem uma atitude. Quando ele vai encontrar com o seu irmão, na noite em que ele vai encontrar com o seu irmão, que queria matá-lo, ele manda a sua família na frente. Suas mulheres, seus filhos, suas servas. E ele fica sozinho. E nesse momento ele tem um encontro com Deus. E a vida de Jacó é transformada nesse encontro com Deus. E eu quero falar com os irmãos sobre essa questão, querido. Se nós queremos ter a nossa vida transformada, em algum momento de nossa vida nós vamos precisar ter um encontro real com Deus. Se nós queremos ter a nossa vida realmente transformada, em algum momento você vai precisar ter um encontro real com Deus. Aquele encontro que não vai ficar dúvida que você teve um encontro com Deus. É aquele momento que você vai ter certeza que Deus realmente tocou na sua vida. A maioria das pessoas estão como Jó, que diz que ele conhecia a Deus de ouvir falar. A maioria de nós conhece a Deus de ouvir falar. É um Deus que nós ouvimos falar, é um Deus que operou na vida do fulano, é um Deus que realizou um milagre na vida do ciclano, é um Deus que as igrejas pregam, é um Deus que o pastor fala, é um Deus que o padre fala, é um Deus que todo mundo fala, mas nunca viveu de fato uma experiência real de encontro com Deus. Não é aquela experiência que você vai ouvir falar, não é aquela experiência que você vai ler na Bíblia, é aquela experiência que você vai ter. Deus vai se revelar a você. E se você quer ter a sua vida mudada, em algum momento você vai precisar ter um encontro real, verdadeiro, genuíno com Deus. E eu quero falar sobre o que eu preciso fazer para ter um encontro com Deus. E também quero falar sobre o que vai acontecer comigo quando esse encontro realmente acontecer. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui no verso de número 24, que a Bíblia diz assim, ó, Jacó, porém, ficou só. Olhe para mim, querido. A grande maioria das vezes que Deus se revelou a alguém, essa pessoa estava só. Só. E eu vou dizer algo mais. Muitas vezes, a ausência, né, de nós estarmos só impede nós termos um encontro com Deus. Nós somos pessoas nós fomos criados, nós fomos gerados para viver em comunidade. Então nós amamos viver em comunidade. Nós gostamos de viver em comunidade. Nós gostamos de viver no coletivo. E isso é muito bom, isso é ótimo. Porém, querido, se você quer ter um encontro com Deus, vai chegar um momento que você tem que ficar só. Vai chegar um momento que você vai precisar estar sozinho. Quando Deus se revelou a Davi, ele estava sozinho cuidando das ovelhas. Quando Deus se revelou a Gideão, ele estava sozinho malhando trigo. Quando Deus se revelou a Moisés, ele estava sozinho cuidando das ovelhas do sogro. E quando Deus se revela a Jacó, ele também está sozinho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes nós só não temos um encontro com Deus porque nós estamos cercados de pessoas. O encontro com Deus, as pessoas se surpreendem com ele. Por quê? Porque elas pensam
que algo de muito misterioso vai acontecer. Apesar que tem algumas coisas misteriosas. Mas, na verdade, o que é um encontro com Deus? O encontro com Deus, o que nós realizamos é você sair do meio que você vive durante uma sexta-noite, um sábado e um domingo. Para quê? Para ficar só você e Deus. E hoje em dia, isso é raro. Por quê? Porque quando nós não estamos na coletividade, quando nós não estamos no meio de um monte de gente, nós temos hoje a internet, irmão, que é um problema. É uma bênção, mas é um problema. Por quê? Porque rouba o nosso tempo. Deixa eu te perguntar, essa semana, quanto tempo você tirou para ficar só com Deus? Assim, não é esposo, não é filho, não. Eu tirei esse tempo porque eu quero ficar só. Nós não conseguimos. É trabalho, é escola, é faculdade, é família, é um problema. E nós vamos vivendo a vida naquela. A vida se torna um rolo compressor que não, descontrolado, e nós não paramos. Jacó falou: vai todo mundo. Quero ficar sozinho. Porque eu quero ter meu momento com Deus. Quantos estão aí? Preste atenção, querido. Eu vou falar porque minha esposa não está aqui. Eu não vivo sem minha esposa. Eu fico todo bobaiado, irmão. Os irmãos, quando eu vou viajar, os irmãos tiram sarro porque eu não sei viver sem ela. Irmão, eu não sei nem pôr comida sem ela. É algo assim, é uma dependência doentia quase. Só que tem dia que eu amo quando ela sai de casa. Não conta pra ela, irmão. Você sabe por quê? Porque eu quero ficar sozinho com Deus. Eu quero ter meu tempo a só. E às vezes, irmãos, a minha esposa não me impede de nada. Se eu quisesse, mas presta atenção. Às vezes, até ela me impede de ter meu momento com Deus. E tem dia, irmão, que eu quero estar sozinho com Ele. Ontem mesmo, eu cheguei de viagem e estava em casa, era tardezinha, e a minha esposa veio para arrumar as coisas do encontro aqui. Eu peguei o violão, irmão. Irmão, assim, E eu fazia muito tempo que eu não tinha esse momento com Deus sozinho. De ficar adorando a Deus, conversando com Deus. Irmão, a impressão que eu tinha é que Deus estava comigo no sofá. Irmão, eu fiquei tão passado com Deus assim, era tão real, que ontem eu tinha uma agenda marcada numa igreja aqui em Londrina para pregar numa conferência de jovens, 8 horas da noite. O celular despertou, eu não vi. Quando eles me ligaram era 8h40, dizendo: tá chegando, pastor? Chegando aonde? É o senhor que prega. Acabou o louvor, já estamos te esperando. E presta atenção, querido. Ficar só para encontrar Deus. Você precisa viver essa experiência. Você precisa viver essa experiência. E muitas vezes a vivência coletiva, contínua, nos tira isso que é tão prazeroso. Quantos estão aí? Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, quanto tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês ou do seu ano você tem dedicado para ficar sós com Deus? Preste atenção, querido. Nós falamos que amamos a Deus. Nós falamos que não vivemos sem Deus. Nós falamos que nós temos Deus. Mas nós dedicamos tempo a todo mundo. E tem muitos de nós que não dedicam sequer 1 minuto da vida, do dia, para ficar sós com Deus. Quem ama quer estar perto, querido. Não adianta a gente querer mentir para a gente mesmo. Se nós não temos o desejo de estar sós com Deus, de ter realmente esse momento para Ele, não adianta você falar que ama, porque é mentira. Eu nunca vi alguém que ama de verdade querer ficar longe, querer ficar distante, passar dias e dias. Isso não existe. Você está aí, diga amém. Então diga assim: para eu ter encontro com Deus, eu vou precisar, em algum momento, ficar só com Ele. Segundo, verso de número 26.
Verso 25, diz assim, verso 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e deslocou a juntura de sua coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu, amanhã já veio. Porém ele disse: eu não te deixarei ir, se não me... Você que sabe, fala do quê? De persistência. Quantos estão aí? Pastor, vocês falam de ter um encontro com Deus, vocês falam de sentir Deus, vocês falam de ter uma experiência real com Deus. Ah, eu fui lá na igreja e não senti nada. Já vai desistir? Veio uma vez no culto, já vai desistir? Foi uma vez na cela, já vai desistir? Fez uma vez na casa de paz, já vai desistir? Não, querido. Jacó lutou com esse anjo a noite inteira. Você sabe o que é lutar a noite inteira, irmão? Noite inteira. E quando ele falou assim, ó, deixa eu ir, que já amanheceu. Não, você não vai. Eu não vou desistir. Olha para mim. Para ter um encontro com Deus, muitas vezes nós precisamos de persistência. Continuar firme no propósito. Sabe por quê? Vai existir inúmeras coisas que vão querer fazer você desistir. Tem pessoas que assim, passam a vida inteira longe de Deus. A vida inteira longe de Deus. Aí elas pensam que no momento que elas decidirem, eu quero Deus agora, Deus já vai vir se revelar a elas. Não é assim, querido. Nós precisamos persistir em buscar a Deus. Nós precisamos persistir em encontrar com Deus. Irmãos, nós precisamos fazer o que for necessário para encontrar a Deus. Tem pessoa que quer encontrar a Deus, mas não quer se esforçar para isso. Ah, pastor, encontro com Deus, 3 dias. Ah, não vou não, esse negócio é muito... Você nunca vai ter uma experiência. Você não quer se esforçar para isso. Preste atenção, querido. Os maiores encontros com Deus que eu tive na minha caminhada foi depois de muito esforço e depois de muita luta, de persistência, muitas vezes de ficar orando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, buscando aquilo que... E então ter a experiência com Deus. Quantos estão aí? Nós não podemos desistir. Porque se nós formos desistir, querido, a nossa vida vai permanecer a mesma para sempre. Lembre-se, você precisa ter essa experiência. Você precisa viver esse encontro com Deus. Mas precisa de persistência. Pastor, R$20, muito caro. Aí, irmão, complicou. Sabe o que complicou? Porque se para ter uma experiência com Deus, R$20 para você é caro, você não vai ter essa experiência nunca. Sabe por quê? Porque isso fala daquilo que nós priorizamos. Nós vamos num cinema. Se você não for estudante, você paga R$12 numa entrada. Em alguns filmes, 16. Comprou a pipoca? Pronto. E você vai, assiste o filme, feliz, contente, sai lá dando risada e não reclama. Mas quando fala, vamos ter um encontro com Deus, R$20 é caro. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, você tem persistido em ter esse encontro com Deus? Então, primeiro, eu preciso ficar só. Segundo, eu preciso persistir. Presta atenção, talvez você vai chegar na sua casa hoje e vai dizer, eu entendi o que o pastor falou. E eu quero ter esse momento com Deus. Você vai para o seu quarto, você vai dobrar o seu joelho, vai ficar sós com Deus, e você vai orar, e de repente nada vai acontecer. E de repente amanhã você faz de novo, nada acontece. Mas como o pastor falou e não está acontecendo. Calma, irmão, você precisa persistir. Você precisa vencer as barreiras. Olha para mim, quando você falar que você vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, todo mundo vai te apoiar. O dia que você disser para as pessoas que estão à sua volta que o que você vai fazer tem a ver com Deus, as pessoas não vão te apoiar. E aí você vai ter que persistir. Nós temos alguns casos
de pessoas na igreja que os pais apoiavam, jovens, que os pais apoiavam ir para balada, ficar, usar droga, chegar de madrugada em casa bêbado, não tinha problema. E muitos desses pais até davam dinheiro para o filho ir. Aí o filho converteu. Pronto. Virou uma guerra. Por quê? Porque vai haver resistência. E nós precisamos persistir. Agora, preste atenção. Eu preciso estar só. Eu preciso persistir. Mas o que acontece no momento que eu tenho um encontro com Deus? Pastor, o que vai acontecer comigo? Verso de número 27. Disse-lhe: qual é o teu nome? Olha para mim, querido. No momento em que você tem um encontro com Deus, na verdade, você vai ter um encontro com você mesmo. Você vai olhar para você e você vai se enxergar de uma forma que você nunca se enxergou. Jacó tem também por nome usurpador, enganador, aquele que enrola, aquele que passa para trás. O nome de Jacó carregava esses adjetivos. Por quê? Porque enganou o pai, enganou o irmão, vivia enganando todo mundo. Quando o anjo pergunta assim: ei, qual é o seu nome? Ele tem que olhar para ele e dizer: eu sou Jacó. Eu sou o trapaceiro. Eu sou o enganador. Olha para mim, querido. Deixa eu dizer para você. Existem coisas em você que você só vai enxergar quando a luz de Deus refletir em você. Existem coisas em você que você só vai enxergar o dia que Deus colocar o holofote dele sobre a sua vida. Porque é assim, querido. Eu lembro que as pessoas diziam assim para mim, quando eu me converti: irmão, você precisa ser menos soberbo, menos orgulhoso. E eu olhava para mim e dizia: esse povo está ficando louco. Eu sou um poço de humildade. E eu associava a humildade com pobreza. Porque eu sempre nasci de família pobre. Na minha cabeça, não tinha como ser pobre e soberbo. Orgulhoso. Esse negócio de orgulho é coisa de rico. Você sabe com o que eu relacionava a humildade? Com andar de chinela havaiana com prego. Eu sou humilde, olha meu chinelinho havaiana com prego. E eu aqui... Não, irmão, você precisa ser mais humilde. Irmão, você precisa deixar de ser rebelde. Eu, que rebelde? Eu sou o melhor crente que existe na igreja. Ai de mim se não fosse eu mesmo. E tô lá, todo cheio de pompa. Até que um dia eu fui no encontro com Deus. Irmão, num sábado de manhã, a luz de Deus bateu em mim. E eu olhei para mim. E eu enxerguei quem eu era. Irmão, eu queria desaparecer. Porque eu comecei a perceber algo que eu nunca tinha visto. O quanto eu era soberbo, o quanto eu era orgulhoso, o quanto eu era rebelde, o quanto eu era insubmisso. E eu comecei a olhar para mim e ver, irmão, a porcaria de duas pernas que eu era e que não achava que era. Eu comecei a perceber o quão mentiroso eu era, o quão sem caráter. Não enxergava antes eu estava caminhando como se nada estivesse acontecendo. Eu sou o melhor crente da igreja. O pastor tem que ter orgulho de ter uma ovelha como eu. No dia que eu tive um encontro com Deus, a luz me clareou. E eu tive que dizer como Jacó: eu sou Jacó. Olha para mim, querido. Você sabe quando é que a sua vida vai mudar? Quando você ter um encontro com Deus, a luz de Deus brilhar em você e você ter coragem de dizer para Deus quem você realmente é. Quem você realmente é não é aquilo que você mostra quando está na igreja. Atenção aí.
Fala assim pro seu irmão, fala assim, irmão, eu sei que esse aí não é você. Quem é que eu sou realmente? Eu sou aquele quando ninguém está vendo, esse sou eu. Eu sou aquele que quando ninguém está olhando, eu consigo ser natural. Esse sou eu. Eu sou aquele que esconde em alguns cômodos da minha alma coisas que terríveis. Agora olha para mim. Se Jacó não tem coragem de dizer que é Jacó, a vida dele continuaria a mesma. No encontro com Deus, você vai se libertar de você mesmo. A maior libertação que existe, querido, é quando nós nos libertamos de nós mesmos, de um eu que nós trouxemos sobre nossa vida, mas que não reflete a realidade, que não reflete aquilo que é de fato. Agora olha que interessante, o anjo fala assim, você é Jacó? É. Verso de número 28. O anjo disse, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, príncipe de Deus. Preste atenção, querido. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Mudar a sua história. Quando Deus muda o nome de Jacó, Ele está mudando a história de Jacó. De enganador para príncipe de Deus. Israel quer dizer o príncipe de Deus. Preste atenção, querido. Qual é a história que você tem escrito até hoje? Se fôssemos escrever a sua história, se fôssemos colocar ela num papel, a sua vida, a sua história, qual que seria a ênfase que daríamos à sua história? Se alguém for ler o livro da sua história, qual é a ênfase que essa pessoa vai encontrar? O que essa pessoa vai enxergar em você? O que essa pessoa vai enxergar nas linhas da sua história? De repente, tem pessoa aqui que se alguém ler a história, vai conseguir perceber fracasso. Vai conseguir perceber solidão, tristeza, amargura, decepção, mágoa, mentira, falsidade, hipocrisia, e daí por diante. Tem muitas histórias aqui que são essas. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus muda a página. Não é mais Jacó, não é mais usurpador, não é mais enrolador, não é mais enganador, é príncipe de Deus. Irmãos, eu fico muito feliz em anunciar isto. Sabe por quê? Porque quando você fala daquilo que você provou, é muito bom. Quando você fala daquilo que é uma realidade e é tão eminente, é muito bom. Deus quer virar a página da sua história. Deus quer virar a página da sua vida. Deus quer deixar essa história de fracasso para trás, para começar com você uma nova história. Agora, entenda, isso vai acontecer quando você passar por Peniel. O que é Peniel, pastor? Face a face com Deus. E para isso, você precisa estar só. Você precisa perseverar. Você precisa reconhecer quem você é no momento desse encontro. E então Deus vai transformar a sua história. Você sabia que tem muitas pessoas que vivem fugindo? Fugindo do quê? Fugindo de suas próprias realidades. São pessoas que se escondem de si mesmas porque não têm coragem de se enfrentar. Essas pessoas nunca vão ter um encontro com Deus. Essas pessoas nunca vão conseguir realmente ter a vida transformada. Sabe por quê? Porque como nós cantamos aqui,
Nós só somos transformados por Deus no encontro com Ele quando nós tiramos a nossa máscara. Pessoas que vivem fugindo de si mesmas, fugindo dos seus erros, de suas falhas, de suas fraquezas, fugindo de ter um encontro real com Deus, porque sabe que esse encontro vai revelar quem você realmente é. Quero desafiar você, querido, a ter um encontro verdadeiro com Deus, a ter um encontro real com Deus, a realmente vivenciar uma experiência com Deus presente e real e que pode tocar a sua vida, como tocou Jacó. Sabe o que é interessante? Quando Jacó passou para o outro lado do vale, ele mancava, andando diferente. Sabe por quê? Porque jamais você terá um encontro com Deus e vai continuar caminhando da mesma forma. Jamais, irmão. Deixa eu dizer para você, olha para mim, preste atenção. Se você está na igreja, mas continua caminhando da mesma forma, essa é a prova de que você não teve um encontro com Deus. E eu vou dizer do que eu estou falando. Pastor, eu menti antes de vir para a igreja e agora eu continuo mentindo. Continuo caminhando do mesmo jeito. Pastor, eu vivi uma vida de falsidade antes de vir para a igreja e agora eu continuo com a vida de falsidade. Você não teve encontro com Deus. Eu era enganador, eu era usurpador. Pastor, quando eu estava no mundo, eu vivia tirando proveito das pessoas e hoje eu continuo querendo tirar proveito das pessoas. Você não teve um encontro com Deus. Porque é impossível você ter um encontro com Deus e continuar caminhando do mesmo jeito. Ele muda até a sua forma de andar. Todo mundo que olhava para Jacó dizia, Jacó está mancando, por quê? Aí alguém dizia assim, é porque ele teve um encontro com Deus. Olha lá, Jacó está mancando, por quê? É porque ele teve um encontro com Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer assim, olha, fulano mentia tanto, não mente mais, o que está acontecendo? É porque ele teve um encontro com Deus. Mas fulano falava tanto palavrão, né? Xingava, brigava, não briga mais, por quê? É porque ele teve um encontro com Deus. Essa família aí, vivia jogando panela no outro, né? Quebrando portão, chutando gato. Agora acabou, o que aconteceu? É porque eles tiveram um encontro com Deus. E Deus transformou a forma deles andarem. Olha para mim, querido. Sexta-feira, sábado e domingo. Não perca essa oportunidade. Viva essa experiência. Pastor, eu nunca participei, eu nunca fui. Viva essa experiência. Dê essa chance a você mesmo. Porque vai ser um tempo que você vai tirar para ficar sós com Deus. Vai ser um tempo de perseverança. E acredite, irmão, domingo que vem, vão ter pessoas entrando pelaquela porta que nunca mais caminharão da mesma forma. Ouça o que eu vou te dizer. Domingo que vem, terão pessoas entrando por aquela porta que nunca mais caminharão da mesma forma e nunca mais serão as mesmas pessoas porque terão um encontro com Deus. Vira para o seu irmão, fala assim, irmão, já teve um encontro com Deus? Fala para ele assim, não perca a oportunidade. Viva essa experiência. Peniel, face a face com o Senhor. Se você está aí, diga glória a Deus. Quero que você curve a sua fronte, eu quero orar por você nesse instante.